Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o vídeo de compras, mais como eu me organizo pra faculdade, como eu tô me organizando agora nesse primeiro período. E vocês vão perceber que esse vídeo foi gravado em alguns dias diferentes. Aparece muito a minha mão no vídeo, menos eu. E aí vocês vão ver que dá pra saber que mudou pela cor do esmalte. Ele foi gravado em semanas diferentes, cada parte numa semana. Eu fui gravando ele aos poucos. E eu completei ele hoje, na verdade eu vou completar daqui a pouco, gravando um pouco, preenchendo o cronograma novo. Eu esperei praticamente um mês de adaptação pra entender como a minha rotina ia funcionar, principalmente porque eu não tinha pensado sobre estágio e eu comecei a fazer estágio. Eu vou trazer um vídeo explicando mais detalhadamente como isso funciona e como eu consegui esse estágio, mas eu tô fazendo estágio, então ia ficar um pouco corrido se eu tentasse manter uma rotina, montar uma rotina antes. E aí agora eu vou fazer isso já tendo me adaptado e tendo tido uma noção de como as coisas vão funcionar, de quanto tempo eu preciso pra me deslocar e afins. Então, vamos ao vídeo. Esse vídeo começa com o dia das compras. Eu tava numa papelaria que tem aqui em Nova Iguaçu e os preços lá são muito bons. Então, eu sempre comprei material escolar lá desde o fundamental, os meus pais me levavam lá. Então, é um lugar que eu já sei que vai ter as coisas que eu preciso. E aí, gente, eu tinha pensado que eu ia comprar um caderno e eu não tinha noção de pra que ele seria. Agora eu defini que ele vai ser um caderno de resumos pra prova. E esse segundo mini caderno que tá na função de ser o caderno de organização da faculdade e do estágio. E aí eu anoto tudo que eu aprendo no estágio. Geralmente são processos longos e muito detalhados. Então eu preciso anotar o que eu pra poder conseguir fazer sem que a pessoa que me ensinou repita tudo novamente. E aí ele veio com uma canetinha que tinha uma ponta que dá pra escrever em tablet, em telefone. Eu aproveitei pra testar. Escreveu bem, mas eu tenho uma caneta própria pra isso, porque essa ponta emborrachada geralmente não faz a curva das letras. E eu gosto de escrever. As anotações de aula eu faço escritas e não digitadas. E aí eu tô definindo agora como eu vou fazer cada anotação, cada resumo e tudo mais. Vocês viram aí, né, que eu quase arranquei fora a caneta, quebrei logo na primeira vez que peguei, sem usar ainda, mas deu pra colocar no lugar e ela solta mesmo. Ela é bem frágil, mas escreve muito bem. A tinta dela é preta e eu tenho usado bastante ela pra escrever nesse próprio caderno, porque ela vem grudadinha e aí no estágio eu tiro só ele da mochila e já resolve o meu problema. Nesse dia eu fiz só a capa e eu escrevi direito ali. Depois eu fui fazendo e agora ele tá mais completinho, porque eu já tive palestra sobre o plano de curso e aí eu dividi as horas complementares, igual tinha naquele outro caderno que eu mostrei aqui. Tá bem parecido, apesar de ser mais detalhado agora que eu tenho mais experiência e sei que preciso, tá mais no começo. E já tô usando as minhas listas semanais também, elas ficam todas nesse caderno. Lembrando que eu uso ele só na faculdade, então ele não é um caderno que tem tudo da minha vida, eu não organizo tudo por aí, eu uso o planner. Então é mais simples e por isso ele tem menos páginas. Eu acho que se eu tentasse botar tudo aí, ele ia acabar muito rápido. O meu caderno que eu uso pra fazer devocional tava acabando, então eu aproveitei pra comprar esse lá antes que ele acabasse. Os cadernos que eu usava, os caderninhos, eles acabam muito rápido e, sinceramente, eles estão ficando muito caros para caderninhos tão pequenos e de tão pouca qualidade. E aí eu recorri ao tradicional caderno de escola mesmo e, gente, tem sido, assim, uma experiência ótima. Eu confesso que, tipo assim, ele não é a estética, ele não é lindo, oh meu Deus, que caderno, mas ele é extremamente funcional e o custo-benefício dele é muito bom. E, sinceramente, escreve como qualquer outro caderno. Às vezes a gente quer um negócio mais bonitinho, mas o que não é tão bonitinho, mas tem qualidade, vai funcionar de qualquer forma. Se eu não me engano, foi R$3 ou R$4. E tá servindo super bem pro meu devocional. Inclusive, ele é maior, então eu tenho mais espaço pra escrever. Tô gastando menos folha, né? Se você for pensar assim, que tinha menos espaço na folha, tô gastando menos folha agora. Aproveitei pra fazer o lettering da capa, que praticamente tudo meu tem lettering em algum lugar. Só nas anotações do tablet, porque lá eu não consigo fazer. Mas tudo que é escrito à mão tem um pouquinho de lettering, que é algo que eu gosto muito. E foi isso, gente. Fiz essa capa. E apesar de eu fazer anotações no tablet, eu gasto muito a caneta por causa do planejamento, do caderninho de devocional e do caderno de organização da faculdade. Então eu aproveitei também para comprar algumas canetas para poder usar. Isso sem contar que quando o tablet descarrega, com caneta e papel que eu tenho que fazer as anotações. Aconteceu na primeira semana de aula, agora eu tô tentando manter ele mais carregado. E tô planejando levar um daqueles carregadores portáteis
para caso a bateria acabe, eu tenha uma segunda opção para não ficar sem fazer as anotações ou acompanhar os slides. Voltando ao vídeo, nessa primeira parte aí, eu fiz o título, coloquei o nome do curso em letrinha, claro. Também coloquei o ano e eu acabei até colocando o período letivo, era para ser só o ano do curso, mas enfim, né, gente, já foi. Eu achei que era útil no dia e coloquei também. Nessa mesma semana, em outro dia, como vocês podem ver, até a mesa tá num lugar diferente, eu aproveitei o tempo livre que eu tinha para fazer a grade da faculdade. Eu geralmente coloco no começo do semestre as matérias que eu vou ter e os horários dias da semana delas na primeira folha. Então foi isso que eu fiz ali, bem parecido com o que eu já fazia antes, mas ficou meio torta. Eu não gostei muito dessa grade, não. Ela não ficou esteticamente bonita, mas ela tá funcional. Outra coisa que eu aproveitei para fazer foi um e-mail para a faculdade de Direito para poder salvar os arquivos. Oi, povo. De noite já. Eu resolvi as coisas que eu precisava e agora eu tô criando as pastas com o nome das matérias. No meu Drive eu já criei um e-mail e fica aí a dica pra vocês que estão fazendo faculdade. Se você ainda não tem um e-mail pra faculdade, use, ok? Eu consegui inscrição em algumas matérias e eu tô, entendeu? Ajeitando tudo aqui, coloquei foto no meu cigarro porque aparentemente vamos precisar. Agora eu vou fazer, até o momento eu tô com 1, 2, 3, 4, 5 matérias e uma optativa, uma delas é optativa. Temos Constitucional 1, Constitucional 1, Economia Política, Introdução ao Estudo do Direito, e parece que Introdução ao Estudo do Direito e Constitucional 1 são as mais importantes. Libras e Metodologia da Pesquisa Jurídica 1. Libras é a optativa que eu falei pra vocês, ela é uma optativa de 30 horas, aí ou eu faço uma de 60 agora mais, ou eu faço 2 de 30, eu vou tentar pegar uma de 60, Metodologia da Pesquisa Jurídica. Atualizando, Metodologia da Pesquisa Jurídica foi uma matéria que foi aproveitada do meu curso de História. Temos oficialmente um Drive da faculdade com pastinhas e tudo. Eu vou criar também uma pasta para os certificados. Essa semana começa a semana de integração e aí tem várias palestras, então eu vou criar uma aqui para botar os certificados de horas complementares. Tenham essa pastinha do certificado também, que vocês salvam tudo num lugar só e não dá problema. Oficialmente, a última parte desse vídeo de organização é o cronograma. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu passei o mês de abril inteiro avaliando a rotina, os horários, tempo de deslocamento. E ontem, no caso, eu tô dublando esse vídeo no outro dia que eu gravei essa última parte, eu determinei quais vão ser os horários. E aí, gente, como eu falei no vídeo do cronograma, o cronograma é uma idealização. E eu comento sempre aqui, essa é uma rotina, por exemplo, que não tem feriado. E essa semana teve feriado na segunda-feira, então o meu estágio teve que ir para outro dia. Eu faço estágio na segunda e na sexta, ou seja, eu tive que empurrar estágio para outro dia. Essa semana também tem, na sexta-feira, uma palestra com uma diplomata e eu vou assistir. Então o estágio de sexta teve que ser empurrado para outro dia. Entende? A rotina é flexível. Mas essa é uma idealização de uma semana que os 5 dias de estágio e faculdade acontecem da forma como eles foram planejados inicialmente. E basicamente foi isso que eu fiz, além de organizar a minha rotina matinal e minha rotina noturna pra acertar os horários, porque eu tava me atrasando muito. Se você ainda não assistiu o vídeo da primeira semana, eu vou deixar ele aqui pra você agora. E depois você vai lá assistir. Mas eu mostrei nele, eu me atrasei praticamente todos os dias. E eu percebi que aquela rotina não tava funcionando, então eu estabeleci uma nova rotina da manhã, bem detalhadinha pra não ter erro e com horários. Só que pra acordar nesse horário que eu me propus, eu preciso dormir num certo horário e eu aproveitei pra estabelecer uma rotina da noite que seja funcional pra mim e que me ajude a acordar no outro dia pra começar o meu dia bem, com calma, com tranquilidade, sem me atrasar pra faculdade.
Então, basicamente, foi isso que eu fiz nessa última parte, ou seja, eu organizei os meus estudos, minhas horas complementares nesse caderninho, organizei minha grade e organizei a minha rotina semanal, minha rotina diária, minha rotina da manhã e minha rotina de estudos. Esses dias também eu aproveitei para determinar como vai ser o meu estudo na faculdade de Direito, e aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Durante as aulas, nessas primeiras semanas, eu fui pensando sobre como eu poderia estudar. Eu acabei deixando atrasar algumas matérias. E tem bastante texto, gente. É uma carga de leitura grande. Menor do que a da faculdade de História, mas ainda assim grande. Eu acredito que seja menor porque eu tô tendo menos matérias agora nesse primeiro período. Mas eu quero ter um estilo de estudo específico para que eu tenha material depois, nos próximos semestres e no final da faculdade, para revisar qualquer matéria que eu tenha tido, se eu precisar. Eu quero ser mais organizada quanto a isso do que eu fui na faculdade de História, principalmente porque no segundo semestre eu meio que desisti de fazer resuminhos dos textos, fichamentos, e isso é muito importante para você depois saber o que estava no texto e também para revisar para a prova, porque se deixar tudo para a semana da prova, você já tem aqui um vídeo de um exemplo do que acontece quando você deixa para fazer as coisas em cima da hora. Enfim, basicamente essa foi a organização. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado a clarear para vocês um pouco de como vocês podem se organizar, que tenha dado essa ideia para vocês. E é isso, gente, um beijo, obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.